De volta ao segundo bloco do Super News de hoje. Aqui conosco o médico psiquiatra Dr. Jacques Berman. Hoje nós estamos falando sobre depressão, tristeza, depressão, reincidência, quando se deve interromper o tratamento ou não se deve interromper o tratamento. Todas essas questões estão sendo abordadas aqui hoje, só para você se situar. E eu vou continuar com a minha consulta aqui com o Dr. Jacques Berman. Dr. Jacques, continuando o nosso assunto, sobre a questão do diagnóstico da depressão. Existe um exame específico? Como é feito esse diagnóstico pelo profissional especializado? Existem alguns exames que devem ser feitos, tá, para descartar a possibilidade dessa depressão estar sendo ocasionada por alguma outra doença orgânica. Por exemplo, uma pessoa acometida de câncer, ela pode estar tendo emagrecimento e uma perda da sua energia, e isso necessariamente não quer dizer que ela tem depressão. Tem que diagnosticar se não existe alguma doença orgânica que possa estar trazendo esse abatimento, essa indisposição. Diabetes dá muito cansaço, dá muita letargia, uma diabetes que não é diagnosticada, a pessoa tem muito cansaço, a pessoa às vezes perde peso, a pessoa às vezes sente dores pelo corpo, e tem que avaliar primeiro se aqueles sintomas não possam estar também relacionados a uma doença orgânica. Hipotireoidismo, é muito comum a gente ver pessoas que falam que estão desanimadas e sem disposição, e na realidade elas têm uma doença de base. A depressão, ela na nossa prática clínica, existem questionários, tabelas que a gente se utiliza para verificar qual é o nível de sofrimento psíquico que aquele paciente está tendo, qual a quantidade de perdas que aquilo tem ocasionado para ele, a que nível, por que está ocorrendo essa ausência de prazer, essa impossibilidade de se sentir feliz, essa anergia para com a vida, sabe? Então, o que acontece é que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, tá? Ele é baseado na experiência do profissional e na história do cliente. E também nunca o diagnóstico ele é feito num corte transversal, olhando apenas aquele momento da pessoa. Você tem que analisar a história de vida dela, conhecer um pouco sobre ela, para você poder chegar a um diagnóstico mais preciso. Correto. De imediato, então, deve entrar com um medicamento mais leve, né? Porque eu imagino que não seja com uma consulta que você vai conseguir ter uma ideia, uma elaboração da vida e o contexto. Então, eu imagino que se começa com um medicamento mais leve e à medida que vão se repetindo as consultas, aí sim vai adequando o tratamento à realidade daquela pessoa? É mais ou menos assim que É, funciona, doutor Jacques? Na realidade, não, todos os medicamentos, não existe medicamento mais leve, tá? Você avalia as necessidades específicas daquele cliente, você entra com a medicação, você avalia a adaptação ao medicamento, você avalia se as respostas aos sintomas que aquela pessoa apresenta se está havendo remissão daqueles sintomas, tá? O tratamento ele é progressivo, você tem que estar conversando com a pessoa, percebendo quais são as melhores apresentadas, qual o nível de motivação para voltar a ter uma vida no padrão anterior. Eu acho que o tratamento ele se baseia muito numa boa relação médico-paciente, numa relação de sinceridade, de franqueza. E o médico ele não pode se distanciar da vida do paciente. Ele tem que entender qual é o momento, qual é o impacto que aquele tratamento está causando na vida da pessoa. Certo. E uma depressão mal curada, que a gente estava falando agora há pouco sobre algumas pessoas que abandonam o tratamento, a reincidência da depressão. Uma depressão mal curada, doutor Jacques, ela pode levar o paciente a uma situação mais grave, por exemplo, à morte? No caso, não seria uma depressão mal curada, seria uma depressão que está num nível tal de gravidade, tá? Um nível de intensidade em que a pessoa ela acha que não existe mais para solução dos seus conflitos pessoais, e ela busca até o autoextermínio. Pode ocorrer de depressivos graves, tá? Pessoas que estão deprimidas com muita intensidade tentarem até o extermínio.
Eu tenho um caso de uma conhecida que ela, como que eu posso dizer? Ela não suicidou, mas ela tinha uma depressão tão profunda que ela, naquela tristeza, aquela angústia, ela não conseguia tratar, mesmo com os medicamentos, ela chegou a falecer. Né? É uma pessoa distante, mas que eu fiquei sabendo desse caso e não a fundo, não sei os detalhes. Isso pode ocorrer, doutor Jacques? Como que funciona isso? Porque foi um caso curioso que eu fiquei sabendo e isso me Pode, chamou a atenção. pode ocorrer, mas provavelmente isso evoluiu porque ela não estava assistida por um profissional que detectou o grau de gravidade, o nível de gravidade dessa depressão. Porque aí, talvez, nessas circunstâncias específicas, em que há um comprometimento muito grande da saúde da pessoa, um risco muito elevado de inclusive evoluir para um óbito, que se faz necessário não somente a utilização do medicamento antidepressivo, como a internação em clínica especializada para ter um acompanhamento diário. Tá? Em um Entendo. acompanhamento, a gente não pode esquecer que esse acompanhamento ele é multiprofissional. Muitas vezes ele precisa de nutricionistas, provavelmente, certamente, precisava de um psicólogo junto, também auxiliando o psiquiatra a verificar o nível de sofrimento, como é que estavam as ideias dessa pessoa, quais eram os impulsos que existiam, os pensamentos e desejos que poderiam levar ela até evoluir para a morte. Talvez um nutricionista, se ela não estava se alimentando, talvez um clínico geral para avaliar se também não tinha alguma doença orgânica paralela. Esses casos, em função da gravidade, eles são passíveis de internação. Em ambiente especializado, precisava, por exemplo, um terapeuta ocupacional. Tá? A Hum. gente tem que entender que o tratamento psiquiátrico nem sempre se resume somente ao uso de psicofármacos, de medicamentos. O tratamento ele é multiprofissional. Então, nesse caso, assim, deixa eu ver se eu entendi. Se você tem uma depressão e você tem uma equipe correta te tratando, cuidando de você da maneira da maneira como deve ser tratado, então o risco de chegar ao óbito é É quase. quase nulo, tá? E se existe ideação de, por exemplo, se não foi o caso dessa senhora, mas vamos imaginar que haja o risco de ideação de suicídio, de autoextermínio e tal, ela tem que estar em ambiente protegido, ela precisa de uma internação, tá? Compreendo. E existem outros recursos utilizados que podem favorecer. Eu imagino antigamente, né, que se tinha, voltando àquele assunto sobre a questão da depressão ser meio banalizada, é frescura, antigamente tinha-se muito isso. Pobre tem depressão, não tem depressão? Isso é uma pergunta que é Essa curiosa. pergunta As ela é um pessoas pouco. pobres não têm depressão. A depressão tem aquela questão de ser banalizada, né, ser frescura. Não, Como no mundo funciona todo, isso? independente de classe social, de raça, de cor, 20% das pessoas no mundo todo, a estatística mostra que depressão não escolhe bolso para entrar, sabe? Depressão acomete a todos, tá? Existem fases da vida em que você encontra mais possibilidade da ocorrência de depressão. Depressão em crianças e adolescentes não é tão comum, tá? Quanto em adultos. Por exemplo, na criança, a depressão, pela dificuldade que a criança tem de expressar os seus sentimentos, ela não sabe dizer para a mãe que ela está sem prazer, que ela está triste, mas os pais percebem que ela está irritadiça, que ela está tendo um mau aproveitamento na escola, que ela está saindo pouco com os amigos, que ela não está ligando para os amigos, que ela não quer jogar bola, que ela pode estar tendo pesadelos, ou que ela não está dormindo bem. Na criança, ela pode ser, ou que a criança está fazendo muita birra. Então, na criança, ela pode se apresentar de uma forma um pouco camuflada, atenuada. Tá? Existem períodos da vida, independente da questão financeira, de raça, em que a depressão ela prevalece mais. Por exemplo, nos homens,
na faixa dos 20 aos 30, 40 anos, é mais comum, tá? Em idosos, ela também pode aparecer, tá? Na velhice. E o que ocorre, por exemplo, na velhice, que às vezes a família fala assim, não, ele está ficando velho, ele não quer mexer com nada, ele está se acomodando, está ficando preguiçoso, e às vezes ali você pode ter um quadro depressivo mascarado. Nas mulheres as mulheres têm um aspecto muito interessante ligado à depressão, que a depressão ela está ligada a alterações mais frequente em períodos de alteração hormonal. Mulheres durante a gestação, tá, elas podem a uma incidência maior de depressão, porque ali está ocorrendo uma alteração hormonal muito intensa. Mulheres na menopausa ou perimenopausa, você percebe uma incidência maior de depressão, tá? Mas essas questões, elas são muito mais amplas, porque você não pode olhar apenas a cronologia do tempo para avaliar se aquele é o momento que a pessoa está deprimida ou não. A depressão está muito relacionada com o nível de fatores ambientais, estressores que a pessoa atravessa, porque a gente verifica que os gatilhos emocionais, tá, os estressores sociais, eles funcionam como gatilhos, tá, que levam a pessoa, que desencadeiam esses quadros depressivos. Ótimo. Dr. Jacques, eu quero agradecer a sua disponibilidade, mais uma vez, de estar vindo aqui hoje, esclarecer para a gente essas questões. E desde já, meu muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo. Fico muito feliz pelo convite. Espero ter sido esclarecedor. Foi muito. Obrigado. E finalizamos então o nosso Super News Entrevista de hoje. Hoje o nosso entrevistado foi o Dr. Jacques Berman. Ele é médico, psiquiatra e a gente falou sobre depressão, os sintomas e tudo que ela pode causar. E a indicação é: observe bastante, uma tristeza muito constante na sua vida, realmente ela pode se estender para um caso mais grave. Não hesite em procurar um médico. Até o próximo programa.